Meus amigos do História Santos Debate, eu estou aqui para falar da permanência no futebol e no Santos do Gil, zagueiro, 37, 38 anos, tá? Nos bastidores, falou-se que a sequência da carreira dele estaria atrelada a uma permanência do Fábio Carille como técnico do Santos. Nós sabemos que há uma cláusula de renovação automática no caso de acesso do Santos à Série A para o Fábio Carille, tá? A assessoria do Gil se manifestou com relação a isso e o canal Futeboteco, e eu dou crédito aqui para o Rodolfo, fez uma conta e uma conta que, tipo, o Santos, para se desfazer do Carille ou para quebrar o contrato com o Carille, fica mais barato que seja ano que vem do que esse ano. Eu espero que cheguem num acordo que não deixe chegar no ano que vem, porque... né? Mas eu vou levantar esse debate com vocês aqui sobre Gil e sobre a multa do Carille. Então vem comigo, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa as notificações, deixa o like, compartilha com os amigos para que eles possam comentar bastante aqui sobre esses temas. Eu começo pelo Gil, tá? Como eu disse, falou-se nos bastidores que o Gil poderia permanecer no Santos e ele tem gatilhos contratuais, como o Futeboteco divulgou, a gente dá o crédito aqui, para que ganhe salário de Série A, para que renove por mais uma temporada. Ele tem os gatilhos dele e ele atingiu todas as metas que tinha que atingir. Mas o Gil depende dele. Se ele quiser continuar a seguir a carreira, ele segue. Ele tem proposta do Santos. Se ele não seguir a carreira, aí o gatilho não funciona, ele vai descansar. Ele aposenta. Tá? Mas atrelou-se a permanência dele a uma possível sequência, continuidade do trabalho do Fábio Carille. A assessoria de imprensa do Gil veio a público e disse que não existe isso, que o Gil vai definir ao fim da temporada se continua ou não do Santos, que ele se sente bem, jogou boa parte dos jogos. Eu me lembro de 2 jogos que ele ficou fora, contra o Amazonas e um que ele ficou suspenso agora recentemente, Chapecó, você conhece. No mais da temporada a gente viu o Gil jogando pra caramba, né? Até surpreendendo. O Gil jogou muito mais que o Juliano, por exemplo, né? Em termos de números. E aí ele vai decidir, ele está se sentindo bem e ele tem as propostas do Santos lá. Como eu já tinha dito para vocês, ele tem as propostas do Santos e esse gatilho contratual. Ponto. Ele vai decidir ao fim da temporada e a assessoria disse que ele não atrela, se for o Carille ou se for outro técnico, né? Não tem nada a ver com a decisão que ele vai tomar ao fim da Série B. Isso é um ponto, ok, tem que ser assim mesmo, Gil. Tá? Não pode se prender a técnico, até porque eu entro agora, faço o gancho para a questão Carille. O que a gente consegue conversar com um ou com o outro do Santos, ainda ontem teve com reunião do Conselho Deliberativo e muitos desses assuntos foram debatidos, incomoda os conselheiros que eles vão para cima do Galo, que é quem articula tudo isso, ou ajudou a articular tudo isso. O resto foi tudo assinado pelo presidente, né? Esses gatilhos, essas coisas tal, da questão do Fábio Carille. Se você conversar, 90% do conselho não quer a permanência do Fábio Carille. E 5% se abstém e outros 5% entendem, eu estou fazendo uma conta rasa aqui, que o Carille pode continuar, né? Porque o Santos teria que gastar dinheiro com multa e tal, não é só o Carille, é a comissão técnica dele. Eu já falei para vocês, comissão técnica custa uns 5 milhões, tá? Carille mais comissão técnica. E aí o que acontece? Pelo que o Rodolfo falou do Futeboteco, pelo que ele levantou, e apurou, e a gente correu atrás e confirmou essa informação, é mais barato que o Santos demita o Carille, por exemplo, após a renovação de contrato, porque aí não paga, por exemplo, eu vou te dar um número alto, 5 milhões, alto não, um número, 5 milhões, não pagaria os 5 milhões, mas pagaria tipo 3 e pouco, 4, pela rescisão dele, porque diminui a multa, do que se mandasse agora o Carille embora, depois da Série B. O que pode acontecer é um acordo entre as partes, porque eu também tenho a informação de que o Carille não está muito afim de continuar no Santos. Ele se sente desconfortável hoje, desamparado pela diretoria com relação à torcida. A torcida pega no pé dele, vai a ele, e aí eu tenho que dar razão para a torcida, porque a torcida quer ver o time jogar bola e o time não joga bola. O Carille não faz o time jogar bola, ele atinge resultados, mas não performa. É muito difícil que isso aconteça numa Série A, por exemplo. Você não vai atingir resultados sem performar na Série A. Na Série B você até que você consegue, porque é nível baixíssimo. Série B, cara, Série B, Série C, Série D existem só para movimentar. A Série B ainda, a Série de acesso para A e tal. Mas assim, cara, são níveis baixíssimos. E o Santos foi lá para baixo, sabe? Se nivelou lá por baixo
e ainda estufa o peito dizendo que é líder da Série B e tal, mas você olha resultado, você consegue resultado sem ter performance. Na Série A, se você não tiver performance, você não tem resultado, né? Então, tem muita gente que fala que o Carille não vai continuar, que o desgaste é muito grande, a torcida cobra e tal, e o torcedor está cobrando de verdade mesmo. Sampaoli, Cuca, o Cuca, eu posso falar para vocês, descartem o Cuca, tá? Descartem o Cuca. O Santos teria muitos problemas com relação ao pensamento do treinador, que é um excelente gestor de vestiário, é um cara que domina o grupo dentro do vestiário, mas é um cara que abandona projetos. Os problemas recentes extra-campo que o tiraram do Corinthians, por exemplo, né? Então, o Santos teria que lutar contra muita coisa para ter o Cuca, além do um salário alto e de uma, assim, né? Uma incógnita. Seria conseguir ou não fazer o que ele fez há anos. Então, nos outros times, como o Palmeiras, enfim. Então, você descarte o Cuca. Você tem hoje o Sampaoli, que se não correr, perde. Se não oferecer o que ele quer, perde. Porque ele não vai entrar para brincar, ele vai entrar para trabalhar. Você tem o Antônio Oliveira, porque tem uma ala que quer o Antônio Oliveira. Tá? Surgiu ali o nome do Renato Gaúcho, que pode não ficar no Grêmio, e aí já se junta, pô, ele falou que queria o Soteldo lá no Grêmio e tal, então ele vai trazer o Soteldo de volta e tal. Mas falo para você, é muito complicado o Renato Gaúcho vir trabalhar no futebol paulista, tá? Muito complicado. Ah, mas Santos tem praia, tem futebol e tudo que ele gosta. Não, é diferente. É diferente. O Renato Gaúcho, se o Mano Menezes, por exemplo, não permanecer no Fluminense para a próxima temporada, o Renato Gaúcho pode chegar lá e assumir o Fluminense se ele não ficar no Grêmio. Ele pode ficar no Grêmio, enfim. Tem essa série de questões. Então esqueçam o Renato Gaúcho. Você está hoje entre o Sampaoli, essa é a realidade, entre o Carille, é a realidade. É Sampaoli, Carille, Antônio Oliveira e o Pedro Caixinha, que o Santos teve interesse lá no começo do ano, antes do Carille, né? Quando houve a eleição, que ele se acertou com o Red Bull Bragantino e que hoje está livre no mercado, o Pedro Caixinha. Então são esses 4 nomes, vamos lá. Carille para manutenção, Sampaoli, Antônio Oliveira e Pedro Caixinha. Não nessa ordem, tá? Mas o Santos vai negociando os frontes ali, vai começar a negociar os frontes, inclusive com o Carille. Obviamente que o pensamento da diretoria se você tiver alguém melhor que o Carille, você vai contratar. Se você for contratar alguém igual ao Carille, você vai manter o Carille. Mas a manutenção do Carille eu vejo como a curto prazo. Meu amigo, eu não dou 4 meses para ele tomar um bico nos fundilhos. Porque ele não vai performar com esse time que ele quer manter para o ano que vem. O Santos tem que pensar como o Santos. Com todo respeito, o Santos está pensando como aquela equipe que quer ir para a Série A e se manter no primeiro ano na Série A. E não vai acontecer isso. Então, com relação a nomes de treinadores, você fique nisso, tá? Possível manutenção do Carille, Sampaoli, que também é muito complicada, porque o Sampaoli tem proposta de fora, Antônio Oliveira, que essa se torna a última opção, assim, aquela no desespero, e o Pedro Caixinha, que está começando a ser avaliado. O Renato Gaúcho e Cuca, eu descartaria disso. Futebol muito dinâmico, tudo pode mudar do dia para a noite. Estou falando neste momento que eu apurei. Aí eu te pergunto, quem você contrataria? Você vai comentar aqui. Desses 4 que eu te dei, você tirando o Renato Gaúcho e o Cuca, manteria o Carille, Sampaoli, Antônio Oliveira ou Pedro Caixinha? Quero ver teu comentário aqui embaixo, que é importante, porque vai ficar nisso, tá bom? Tamo junto, um abraço.